Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Êxodo e o nosso capítulo do dia é o capítulo 18. Nesse capítulo nós vemos Jetro, que é o sogro de Moisés, visitando ele e vendo todas as coisas que Deus estava realizando por intermédio de Moisés. E num momento, Jetro vê ali como estava acontecendo a liderança de Moisés como líder, como ele estava liderando o povo de Israel. E ele questiona Moisés, ele pergunta: o que você está fazendo? Como que você está agindo dessa forma? Porque era uma forma que estava levando tanto Moisés ao esgotamento quanto o povo de Israel. E aí Jetro, ele dá alguns conselhos que são conselhos sábios, conselhos inspirados por Deus para Moisés sobre liderança. E aí é isso que eu quero compartilhar hoje com os irmãos. Então eu quero ler o texto que está aqui em Êxodo, no capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 24. Está escrito assim: No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo o espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho. Que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Amados, nós vemos aqui um conselho do sogro de Moisés a respeito de liderança. Moisés, ele tinha assumido todo o peso, toda a responsabilidade, todo o fardo. Então, além de ser aquele que direcionava as pessoas a Deus, que ensinava as verdades de Deus, os decretos, as leis de Deus, ele ainda precisava julgar as causas simples que surgiam entre os irmãos ali do povo israelita. Então, ele acabava ficando o dia todo ocupado com qualquer questão, com todo tipo de questão, além de ter que ensinar o povo a respeito da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus. Quando Jetro, que é o sogro dele, vê isso, ele diz assim: o que você está fazendo? Não é bom que seja assim. Você vai acabar se esgotando e você vai esgotar o povo.
Todo mundo vai ficar cansado no final das contas, muitos não terão as suas questões resolvidas, isso vai trazer um esgotamento para todo mundo. E aí ele diz: não faça isso, Moisés, mas divida esse peso, esse fardo com pessoas que sejam o quê? Capacitadas, capazes. Ele diz para Moisés dividir o fardo com irmãos capacitados que sejam tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Amados, olha que interessante isso daqui. Aqui nós aprendemos muito sobre como liderar. Liderar não é assumir todo o peso sozinho, não é assumir toda a responsabilidade sozinho. Liderar inclui inspirar as pessoas e direcionar as pessoas para Deus. Liderar também é dividir o fardo com irmãos que sejam o quê? Capacitados, que sejam pessoas capazes para levar o fardo, a carga junto. É impossível nós liderarmos sozinhos, amados, é impossível. Sempre que nós vemos um trabalho de liderança, e nós vamos começar vendo o trabalho de liderança de Jesus, quando ele caminhou aqui como homem, na terra como homem, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus, sendo o próprio Deus, a Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele liderou, inspirando os seus discípulos e dividindo a tarefa com os seus discípulos. Nós vemos 2 vezes Jesus enviando os discípulos para pregar, para curar, para libertar, para levar a mensagem do evangelho. Por quê? Porque ele sabia que era necessário ter pessoas capacitadas, preparadas para dividir a tarefa. Tanto que ele deu ensinamentos enquanto ele caminhou com os discípulos. Quando ele vai para o Getsêmani, ele exorta ali, Pedro, João, Tiago: ei, vocês não podem vigiar comigo, orar comigo nem por 1 hora. Eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês estejam aqui em oração comigo. Ou seja, em Jesus nós já vemos um exemplo de liderança que não é aquela liderança que assume tudo sozinho, mas que quer dividir o fardo, que quer inspirar pessoas, que quer ser um exemplo, e Jesus foi o exemplo e inspirou pessoas para que elas se tornassem capacitadas a liderar também. E aí quando nós vemos, depois que Jesus morreu, ressuscitou, enviou os discípulos de fato, depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, nós vemos os discípulos liderando, inspirando pessoas a liderarem, dividindo o fardo uns com os outros. Eles iam, de repente estava Paulo e Barnabé, de repente Paulo já estava tendo o apoio de Silas, de repente ele já tinha o apoio em algum momento de Tito, de Timóteo, ou seja, sempre haviam o quê? Pessoas que eram o quê? Fiéis, capacitadas para caminharem junto ali na liderança. Então nós vemos esse exemplo de como liderar desde o início. E aqui nós vemos o sogro de Moisés ensinando isso a ele, orientando isso a ele. Não tente carregar o fardo sozinho, você não vai conseguir. Você vai se esgotar e vai esgotar o povo. Então ele diz: pegue homens, escolha homens que sejam o quê? Capazes. E aí ele fala sobre 3 características de pessoas que estão aptas para ajudar a liderar no reino de Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essas 3 características que ele diz assim: sejam homens tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Amados, quando nós vemos a primeira característica, temente a Deus, a Bíblia fala
que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, para alguém ser sábio, para exercer uma liderança com sabedoria, ele precisa do que? Temer a Deus. Temer a Deus é você colocar Deus acima de qualquer coisa na sua vida. Deus, ele se torna o centro da sua vida, o alvo da sua vida e a fonte da sua vida. Quando nós tememos o Senhor, nós temos a consciência constante da presença de Deus. E aí nós começamos a ver a vida e ver as coisas de uma outra forma, sabendo que Deus está o tempo inteiro conosco. O temor do Senhor produz isso em nós. Quando nós pensamos em temor de Deus, nós precisamos imaginar. Imagine que você considera uma pessoa muito importante na tua vida. Você considera, seja seu pai, o seu cônjuge, a sua mãe, não sei, mas vamos trazer para um exemplo prático aqui para nós entendermos. Imagina que você considera muito o seu pai ou a sua mãe, que talvez já sejam idosos, e sempre que você está com eles, você quer agradá-los, você quer tornar o ambiente agradável para eles, você quer ajudá-los. A mesma coisa, amados, é quando nós temos essa consciência da presença de Deus. E o temor a Deus produz essa consciência. Nós queremos o que? Agradar a Deus, queremos tornar o ambiente agradável para a comunhão com Deus, para a manifestação de Deus. Quando nós temos o que? O temor do Senhor. O temor é esse respeito, essa reverência, essa adoração que nós temos ao único Deus verdadeiro, ao único que merece a nossa adoração, Jesus Cristo. E o temor do Senhor é isso, é essa consciência constante. E quando temos o temor do Senhor, esse é o início da sabedoria. Por quê? Porque não vamos tomar nenhum tipo de decisão sem termos a consciência da presença de Deus. Por isso que quando nós tememos a Deus, nós nos tornamos sábios. Porque tudo que nós vamos fazer, nós pensamos, Deus está aqui. Como que Deus agiria? Como que Deus faria nesse momento? E se nós não conseguimos entender e discernir no momento, nós pedimos a Deus, Senhor, eu estou nessa situação, eu não estou conseguindo discernir como o Senhor agiria ou reagiria aqui. Por favor, me dá sabedoria, me dá graça, ilumina os olhos do meu entendimento. O temor do Senhor, que é essa consciência constante da presença do nosso Deus, daquele que merece toda a nossa adoração e toda a nossa rendição, nos faz o quê? Ser pessoas sábias, ser pessoas que consideram a presença de Deus, o poder de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus tem. Nós começamos a considerar que a opinião de Deus tem muito mais valor do que a nossa própria opinião ou do que a opinião das outras pessoas. Por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa consciência constante da presença do nosso Deus que nos faz entender e nos faz considerar Deus acima de todas as coisas. Por isso que a primeira característica que o sogro de Moisés falou para ele é que sejam homens tementes a Deus. Porque se essas pessoas temerem a Deus, com certeza elas serão sábias. Elas colocarão Deus acima de qualquer coisa. Pessoas que considerarão acima de qualquer coisa a opinião de Deus, a vontade de Deus, o que Deus pensa. Por isso que é tão importante nós temermos a Deus. Você quer ser um bom líder? Você quer exercer uma boa liderança? Tema ao Senhor. Como? Tendo essa consciência constante da presença de Deus, sabendo que Ele é o alvo da sua adoração, a fonte da sua adoração. Ele é tudo, tudo que você precisa. Ele é tudo, 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 tudo. Isso, amados, nos torna o quê? Pessoas capacitadas e sábias para liderar. Porque a gente não vai tentar liderar na força do nosso braço ou da nossa sabedoria, mas nós vamos sempre buscar o discernimento, o entendimento a respeito do que Deus pensa sobre todos os assuntos. Por isso que é tão importante nós temermos a Deus. E aqui Jetro coloca,
sejam homens capacitados, tementes a Deus. A primeira característica, tementes a Deus. A segunda característica, dignos de confiança. O que é uma pessoa digna de confiança? É uma pessoa que é fiel. E alguém que é fiel, ele não vai enganar, ele não vai trair, ele não vai mentir, ele vai permanecer constante naquilo que lhe foi designado. Então, alguém que recebe a instrução, no caso aqui, esses homens estavam recebendo a instrução para serem juízes dentre o povo de Israel, julgar de acordo com a vontade e a sabedoria de Deus. Se eram pessoas dignas de confiança, significa que eram homens que não iriam trair a vontade de Deus, a palavra de Deus, não iriam enganar, não iriam mentir, não iriam corromper a vontade de Deus, as leis de Deus, os decretos de Deus. Pelo contrário, seriam homens fiéis ao seu chamado e, mais do que isso, fiéis a Deus. Amados, essas características falam muito sobre nós, sobre a nossa vida, porque, de certa forma, todos nós lideramos alguma coisa na nossa vida, nós lideramos. Talvez você diga assim, não, irmã Catiane, eu não lidero nada. Eu sou solteiro, não tenho filhos, eu não lidero nem minha casa, não tenho um cargo no meu trabalho que seja de liderança, eu não lidero nada. Ao menos a sua própria vida você lidera. A sua alma, você é responsável por conduzir a sua própria vida de uma forma reverente a Deus, dedicada a Deus, rendida a Deus. Então você pode pensar que você não lidera nada, sendo que eu acho que não, porque a gente sempre lidera alguém. Sempre alguém está debaixo da nossa liderança. Um filho está debaixo da liderança do pai, da mãe, um cônjuge está debaixo da liderança, sua esposa debaixo da liderança do seu esposo. No ambiente de trabalho, nós estamos debaixo da liderança de alguém ou estamos liderando alguém. Então, nós sempre estamos ou liderando ou sendo liderados. Então, esse aprendizado é um aprendizado para nós aplicarmos na nossa vida. Talvez você diga, não, eu não lidero nada, mas como eu mencionei, a sua própria vida, você é responsável por ela. Ninguém é responsável por levar você até Deus do que você mesmo decidir, escolher ser uma pessoa temente a Deus. Então você lidera ao menos a si mesmo. E essas características valem para nós, para todos nós. Precisamos ser o quê? Pessoas tementes a Deus. Amados. Pessoas tementes a Deus, dignos de confiança, ou seja, pessoas fiéis que não vão trair, que não vão mentir, que não vão enganar, que não vão corromper a vontade de Deus, a verdade de Deus, o relacionamento com Deus, mas se tornarão fiéis, permanecerão fiéis à verdade, fiéis ao chamado de Deus. E a terceira característica que o sogro de Moisés aconselhou ele, além de tementes a Deus e dignos de confiança, que sejam homens inimigos de ganho desonesto, ou seja, pessoas que são leais e fiéis em relação ao dinheiro, a finanças. Nós já vimos um devocional, não vou lembrar quando, mas nós já vimos aqui um devocional falando sobre nós sabermos administrar as finanças, e a Bíblia nos ensina que administrando bem as finanças, nós nos tornamos capazes para receber as verdadeiras riquezas de Deus, porque Deus considera as finanças as coisas desse mundo aqui. Se nós não formos mordomos, administradores, bons administradores das coisas desse mundo aqui, das coisas que não têm tanto valor assim diante de Deus, como que nós estaremos capacitados para receber as verdadeiras riquezas, que são as riquezas celestiais? Então é importante para alguém que vai liderar ser inimigo de ganho desonesto, ou seja, alguém que será sempre honesto, reto,
justo com finanças, sabe lidar com dinheiro. Amados, essas são as características, e quando nós lemos as cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu, carta para Timóteo, carta para Tito, nós vemos as características que o apóstolo Paulo fala sobre presbíteros, sobre diáconos, sobre bispos, sobre pastores, e ele fala exatamente sobre isso. Inclui ali nessas características homens que precisariam ser tementes a Deus, dignos de confiança e que não tivessem amor ao dinheiro, ou seja, que fossem inimigos de ganho desonesto, que o dinheiro não fosse o seu Deus. E nós podemos trazer essas características e aplicá-las na nossa vida. Amados, quando nós somos pessoas tementes a Deus, fiéis e inimigas de ganho desonesto, nós nos tornamos pessoas capacitadas para liderar a nossa família, os cônjuges aí, o marido, liderar a sua casa com retidão, com graça, com amor que vem de Deus. A esposa, liderar os seus filhos, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa. Os líderes que lideram algum ministério dentro do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, que tem alguma função dentro do corpo de Cristo, quer ser um líder eficaz, um líder que inspira, precisamos ser tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Um bom líder, ele terá essas características e essas características levará esse líder a inspirar outras pessoas, porque a liderança não é para impor regras. Quando uma liderança é impositiva, ela não é uma liderança, é uma tirania. A verdadeira liderança, ela inspira as pessoas. As pessoas olham para aquele líder como um exemplo. Nós temos vivido um tempo que é um pouco difícil porque as pessoas não querem mais ser exemplo. Então todo mundo diz assim, não olhe para seres humanos, não olhe para as pessoas, porque as pessoas falham, as pessoas erram. Olhe para Cristo, com certeza, esse é um conselho extremamente correto e bíblico. Mas nós não podemos tirar a nossa responsabilidade, principalmente quem tem alguma função de liderança, não pode tirar a sua responsabilidade dizendo, mas as pessoas erram. Interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele olhava para uma igreja carnal, para crentes que eram carnais, ele dizia assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitem a mim, porque eu imito a Cristo. Ele era uma pessoa de carne e osso, como eu e você somos, uma pessoa de carne e osso. Só que ele era ungido pelo Espírito Santo, cheio da graça, do amor, da presença e do poder do Espírito Santo. E no Espírito e pelo Espírito, ele tinha a ousadia de dizer, sejam meus imitadores. Hoje parece que ninguém mais quer isso, né, amados? Eu confesso para os irmãos, por muito tempo eu tinha a minha mente assim, que pensava, não, pessoas falham, então eu quero sempre falar para as pessoas olharem para Cristo, que elas não olhem para mim porque eu posso errar, porque eu posso falhar, e de fato eu erro, e de fato eu falho, mas eu confesso para os irmãos que eu tenho sido muito ministrada e impulsionada por Deus a desejar ardentemente viver uma vida assim, de temor a Deus, sendo fiel a Deus, sendo inimiga de ganho desonesto, tendo uma vida reta, justa, santa, para que assim como o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Um dia, quem sabe eu possa dizer isso. Sejam meus imitadores, como eu imito a Cristo Jesus. Eu desejo isso, amados. Eu sei que tem muitos líderes que dizem, não, Catiane, não é bem assim. Eu desejo isso. Eu anseio e busco no Senhor e no Espírito Santo por isso. Porque eu quero ser uma líder que influencia a minha casa, a minha família, aqueles irmãos que estão aqui ao meu redor. Eu quero ser aquela pessoa que inspira essas pessoas e que conduz essas pessoas a Deus. Assim como esses
esses homens que Jetro falou para Moisés escolher. E Moisés já era um homem assim. Moisés, como líder, ele já era um homem temente a Deus, digno de confiança e inimigo de ganho desonesto. E por ser assim, ele tinha o discernimento vindo do Espírito para escolher homens que também fossem assim e pudessem ajudá-lo nessa tarefa de liderar a nação de Israel, o povo de Israel, de liderar aquele povo, de julgar as questões daquele povo. Amados, que eu e você, nós paremos de nos conformar com uma vida medíocre. Uma vida, errar é assim mesmo. Somos seres humanos, erramos mesmo, pecamos mesmo. E aqui eu falo com todo o temor do Senhor. Não é no sentido de nos orgulharmos, amados. Não é no sentido de querermos sermos melhor em nós mesmos. Não! Pelo contrário, é no sentido de assumirmos o nosso papel em humildade e rendição ao Senhor, nos esvaziando de nós mesmos por completo, esvaziando da nossa vontade, da carne que tenta muitas vezes prevalecer na nossa vida, nos esvaziando de tudo, para que Cristo em nós possa reinar plenamente, possa governar toda a nossa vida e nós sejamos esses líderes tementes a Deus, fiéis, dignos de confiança, que as pessoas podem olhar e dizer: de fato essa mulher é uma mulher de Deus, de fato esse homem é um homem de Deus. Temos vivido um tempo em que o evangelho tem sofrido tantos escândalos. Por quê? Porque tantas e tantas pessoas estão se conformando, se amoldando a esse mundo aqui e achando que é normal. É assim mesmo. Não é assim mesmo. Como filhos de Deus, nós fomos chamados para a santificação. Como filhos de Deus, nós fomos chamados para exercer uma liderança eficaz, capaz no Senhor. Não é em nós mesmos. É na força que vem de Deus. É na santificação que vem do Senhor. É no poder que vem do Espírito Santo. É o Senhor que nos ajuda. É o Senhor que nos faz vencer. É o Senhor que nos torna pessoas que serão exemplos para uma geração toda. Amados, que eu e você, nós desejemos ardentemente sermos esses líderes, tementes ao nosso Deus, conscientes todos os dias, porque se nós temos a consciência da presença de Deus, nós não vamos pecar, amados. E se por um acaso, como João escreveu na sua carta, se por um acaso nós pecarmos, nós temos um advogado justo e fiel ao nosso lado, em nosso favor. Mas o pecado não se tornará um modelo de vida como nós temos visto. Tantos líderes hoje em dia falam da palavra de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. Esse não é o modelo de vida bíblico. O modelo de vida bíblico é viver plenamente toda a verdade de Deus. É claro que as mudanças na nossa vida, a transformação na nossa vida não acontece instantaneamente da noite para o dia, mas nós precisamos mergulhar no caminho da santificação e desejar ardentemente todos os dias sermos santos como nosso Deus é santo. E nós viveremos assim, temendo a Deus, sendo fiéis a Deus, exercitando esse modelo de vida todos os dias da nossa vida, sendo inimigos de ganho desonesto, vivendo em honestidade, em fidelidade, em temor do Senhor. Se nós vivermos assim, dia após dia, ansiando, buscando por isso, nós vamos nos tornar líderes que inspiram, que direcionam as pessoas a Deus, que se tornam exemplos, que não vão levar o povo e seus liderados ao esgotamento e também não vão se esgotar. Porque quanto mais buscamos do Senhor, mais nos enchemos dele. E quanto mais cheios do Senhor, mais paz, mais alegria, mais ousadia, mais santificação nós temos. Amados, eu quero encorajar você. Busque o Senhor de todo o teu coração, todos os dias da sua vida. Não se conforme em ser um líder mediano, em ser um cristão mediano. Queira mais, busque mais no Senhor e do Senhor.
não é na força do nosso braço, é no poder que vem do Senhor. Quanto mais nos relacionamos com Ele, mais vamos nos esvaziando de nós mesmos e nos enchendo de Cristo, porque é Cristo em nós a esperança da glória. Precisamos ser cheios do poder que vem do Senhor, da justiça de Deus, que é a sua sabedoria, a sua retidão. Precisamos ser cheios disso. E é buscando ao Senhor todos os dias e não nos conformando, não nos amoldando com esse estilo de vida que nós temos visto por aí. Eu encorajo você, em nome de Jesus. É assim que nós vamos exercer uma liderança eficaz, uma liderança que inspira e uma liderança que revela a vida de Deus. E assim estaremos aptos, inclusive para o quê? Para julgar as questões do dia a dia, sejam da nossa própria vida ou sejam ajudando os nossos irmãos a resolver as situações, a trazer solução para os problemas do dia a dia. Que eu e você sejamos essas pessoas, nos coloquemos à disposição de Deus para sermos essas pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, pelo seu encorajamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nós não queremos mais ser medianos. Não queremos mais nos amoldar, nos conformar com uma vida que não é plena, que não é completa no Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, abra os olhos do nosso entendimento. Queremos ver como o Senhor vê. Queremos de fato viver em temor do Senhor. Queremos ser pessoas dignas de confiança, fiéis primeiramente a Ti, a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua vontade. Queremos ser honestos, não queremos que o dinheiro seja o Senhor da nossa vida. Queremos ser inimigos de todo tipo de ganho desonesto. Nós nos colocamos à sua disposição, Deus. Queremos ser imitadores de Cristo, para que as pessoas possam olhar para nós e nos imitar. Pai, uma geração que não quer mais isso, que quer tirar essa responsabilidade de si. Pai, eu oro por mim e pela vida dos meus irmãos, que nós sejamos homens e mulheres que buscam o Senhor, que nós sejamos pessoas que desejam sim imitar a Cristo Jesus no poder que vem do próprio Cristo, por meio do seu Espírito, para que as pessoas se inspirem com a nossa vida e sejam conduzidas para o Senhor, porque uma boa liderança, uma liderança eficaz, sempre vai inspirar as pessoas e vai conduzi-las para Cristo Jesus, vai julgar as situações com sabedoria. Pai, nós queremos isso para a nossa vida. Eu me coloco à sua disposição, Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Transforma o que precisa ser transformado em mim. Muda o que precisa ser mudado em mim. Eu me coloco à sua disposição para ser essa líder, conforme o seu coração, para que eu possa inspirar pessoas e possa levar cada vez mais pessoas a Ti, Senhor. Conduzir vidas ao Senhor, porque só o Senhor é a fonte da nossa salvação, da nossa redenção. É só o Senhor, Cristo em nós, é a esperança da glória. Pai, que eu e os meus irmãos desejemos esse modelo de vida, de temor do Senhor, de fidelidade, de honestidade, de rendição completa ao Senhor, esvaziando-nos completamente de nós mesmos, para sermos cheios, dia após dia, do Teu Espírito, do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.